Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Estou com a touca porque está muito frio, não sei se vocês aqui do Sudeste estão sentindo esse frio, mas nossa, tá muito frio ultimamente, e assim, meu quarto tá um gelo, então por isso que eu tô de touca. Antes de começar o vídeo, eu queria lembrar que eu troquei de Instagram. Se você não me segue, ele vai estar aparecendo aqui na tela, ele também vai estar na descrição do vídeo. Eu mudei de Instagram, agora eu estou no Amanda Literária, porque lá eu tô interagindo mais do que eu interagia antes, então eu espero que vocês me sigam se vocês ainda não me seguem. Se você, assim como eu, já se perguntou se é possível alguém ler mais de um livro ao mesmo tempo, 2, 3, 6 livros ao mesmo tempo, eu estou aqui para responder a essa pergunta. E a resposta é sim, é possível sim você ler mais de um livro ao mesmo tempo, ler 2, ler 3, ler 8, sim, é possível. E eu digo isso de experiência própria. Eu era uma pessoa que achava que não dava pra ler mais de um livro ao mesmo tempo. Pra mim, eu tinha que focar unicamente naquele livro. Eu não sei, eu achava que eu ia misturar as histórias, que eu ia confundir os personagens, e eu vou vir aqui contar pra vocês que não é tudo isso, tá? Vim desvendar esse mistério que é ler mais de 2 livros ao mesmo tempo. Como eu disse, eu achava que eu não ia conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo, então ou eu misturava as histórias, ou eu misturava os personagens, ou eu achava que eu ia demorar muito pra terminar o livro, porque como eu tava lendo mais de 2 livros ao mesmo tempo, eu ia demorar muito em um, e aí eu ia demorar muito em outro, e eu não ia acabar nunca. Vim contar pra vocês que eu mudei, hoje em dia eu leio 3 a 4 livros ao mesmo tempo, normalmente eu leio 2, não passa muito disso, mas já cheguei a ler 3, 4 ao mesmo tempo. Se você quiser, eu vou dar umas dicas de como fazer isso, como que você não mistura as histórias, apesar que eu particularmente nunca cheguei a misturar as histórias que eu tava lendo, por alguns motivos óbvios. E eu vou exemplificar aqui. O primeiro é com livros mais pesados, então, por exemplo, Ted Bundy, peguei aqui um exemplo, né, que conta da história desse serial killer. Eu não vou confundir as histórias com qualquer outro livro, porque Ted Bundy é uma pessoa muito específica. É um universo muito específico, que é o universo real da não ficção. Então dificilmente eu vou conseguir misturar os personagens desse livro, que na verdade não são personagens, né, são pessoas reais, com personagens de, por exemplo, Harry Potter. Não tem como. Mundos completamente diferentes. E por ser um livro mais pesado, que trata de crimes reais, né, ele é um livro de true crime, eu costumo intercalar com outras leituras, porque eu acho que é algo muito pesado pra ficar lendo. Além de ser pesado, ele é grande, ele é um livro, tem quase 700 páginas, então ele é um livro denso, pesado, grande. Então eu normalmente misturo, leio outras coisas mais alegres. Por exemplo, algum livro do John Green, né, enfim, pensei aqui em Tartarugas até lá embaixo, que tá aqui em cima, mas pode ser algum da série que você gosta, de alguma série de fantasia, e aí você vai intercalando. Uma outra coisa que eu percebi é que quando você intercala com livros grandes, por exemplo, It, que nós temos 1.100 páginas, um pouquinho mais de 1.100 páginas, se você lê algum outro livro intercalado com esse, isso eu digo da minha experiência, tá? Então eu vou usar eu costumo terminar mais rápido. Por quê? Um livro grande desse, esse aqui eu demorei um mês, na verdade eu demorei 3 semanas, um pouquinho menos, porque eu esqueci uma semana, eu tinha ido viajar e esqueci o livro em casa. Mas esse é um livro que eu demoraria umas 3 semanas pra ler, vai. E eu sinto que eu demorei muito mais pra ler, eu tava lendo ele sozinha, sem nenhum outro livro, era só ele, e aí eu comecei a cansar muito rápido da história. Porque por ele ser um livro grande, você passa mais tempo lendo ele, a história é maior, então eu sinto que eu demoro mais. Eu sinto isso não só com It, por exemplo, Rainha do Ar e da Escuridão, da Cassandra Clare, esse é um livro que tem 700 páginas também, eu acho, eu vou até ver aqui. Mais de 700, ele tem, umas 750 páginas, talvez. E esse é um livro que, por mais que eu goste, ele foi um livro que eu gosto muito da Cassandra Clare, né, como vocês já sabem. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, se você tiver curiosidade em como começar a ler Cassandra Clare, vai estar linkado aqui em cima e na descrição do vídeo. Esse foi um livro que eu demorei mais pra ler por ele ser grande, eu também não tava intercalando com ele, nem todos os livros eu intercalo, tá? Nem sempre eu tô lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Então eu percebi que estar lendo livros grandes e ao mesmo tempo estar lendo livros menores, assim, de, sei lá, 200 páginas, é algo que me ajudou a terminar mais rápido os livros, porque eu não cansava tão rápido da história, entendem? Uma outra dica pra quem quiser ler 2 livros, né, começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo, é ler um livro de ficção e um livro de não ficção. Ah, eu não gosto muito de livro de não ficção. Tudo bem, então essa dica talvez não seja pra você. Mas, por exemplo, eu que gosto muito de ler livros de true crime, que é o máximo de não ficção, porque eu não gosto muito de biografia, eu não gosto muito de livros mais técnicos, eu não gosto muito de livros de psicologia, então pra mim o não ficção seria crimes reais. Mais um exemplo aqui que foi Arquivos Serial Killers. Então, como é algo muito pesado e você
é um negócio assim que te dá angústia você ficar lendo isso aqui e saber que é real, é você intercalar um livro de não ficção com um livro de ficção, qualquer um que você quiser. Aqui eu tenho N opções, então, enfim, pegue qualquer um e intercale com um livro de não ficção. Outra dica de ouro pra você não misturar os personagens e misturar as histórias, porque eu tinha muito medo disso. Então, se você tem medo, quer experimentar, não faça com livros do mesmo universo. Como assim não faz com livros do mesmo universo? Não pegue, por exemplo, Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, que é da série Os Instrumentos Mortais, com Dama da Meia-Noite, que também é da Cassandra Clare, mas não é da mesma série que essa, mas é do mesmo universo. Essa aqui é dos Artifícios das Trevas, essa trilogia. Por quê? Algumas personagens que tem nesse livro também tem nesse livro. E é o mesmo mundo, é o mundo dos Caçadores da Sombra. Então, a chance de você começar a se confundir, misturar as histórias, misturar os personagens, inclusive porque tem personagens desse livro, nesse livro e desse livro aqui, dessa série, nessa série aqui. Não leia livros do mesmo universo. Por exemplo, leia então Cidade dos Ossos e, sei lá, Crepúsculo. Tem aqui, né, minha coleçãozinha de Crepúsculo. Você vai ler... Deixa eu ver se eu peguei Crepúsculo. Peguei. Leia Crepúsculo, por exemplo. Aí você pode. Porque são universos totalmente diferentes. Não são da mesma autora. Essa é uma dica pra quem tá iniciando agora. Eu não sigo mais essa dica, tá? Eu não sigo mais porque ela não funciona mais pra mim, ela não faz mais efeito. Mas, por exemplo, você quer começar a ler, mesmo que sejam livros totalmente diferentes. Por exemplo, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e Divergente, da Veronica Roth. São livros completamente diferentes. Esse aqui é ficção, esse aqui é não ficção, esse aqui é um diário, essa aqui é uma distopia. Ai, mas e se eu chegar a confundir, vou misturar os nomes, vou misturar os personagens? Tudo bem, se você tiver esse medo, faz o seguinte, não comece os dois livros ao mesmo tempo. Eu sou muito metódica, então eu sempre começo os livros juntos. Nem que eu leia, assim, um capítulo. Então, se você não quiser misturar, faz o seguinte, pega esse aqui, vai pegar o livro, e aí você vai ler, sei lá, 5 capítulos dele, 50 páginas dele, até você dar uma mergulhada na história. Depois que você já deu uma mergulhada na história deste livro, você vai mudar e vai pegar este livro. Entendeu? E aí você já vai tá entendido do mundo de cada um. Você não vai, ai meu Deus, mas aquilo é desse livro, ai, mas é desse livro ou é daquele? Porque eu, hoje em dia, eu leio às vezes 10 páginas de um livro, eu já passo pra outro. E aí já passo pra outro, então eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. Mas isso você vai pegar com o tempo. Uma coisa que eu faço muito, que é o que eu mais faço. Como eu falei, eu costumo ler 2 livros ao mesmo tempo. Então, eu leio um livro físico e eu leio um livro no Kindle. Eu dificilmente, mas aí é porque eu leio mais livros físicos, né? Quem lê livros e-book é mais comum mesmo você ler 3, 4 ao mesmo tempo aqui no Kindle, que é meio óbvio, né? Porque eles são e-books. Mas eu leio um livro físico e um livro no Kindle. Eu nunca, não me lembro de ter lido mais de um livro ao mesmo tempo no Kindle. Então, normalmente eu leio 2 físicos e um no Kindle. Ou um físico e um no Kindle, que é o que eu normalmente faço. Essa é outra dica, que pelo menos eu sigo. Não sei se talvez te ajude, mas é o que eu faço. Leio livros em formatos diferentes, se for o caso de você ter formatos diferentes. Agora, por exemplo, eu tô lendo somente 2 volumes. Eu tô lendo do John Nesbo, O Morcego, e eu estou lendo um mangá. E eles, inclusive, são em formatos diferentes, né? O mangá eu tô lendo online. Mais uma outra dica é que eu não sei se vocês leem mangá nesse caso. Mas esse é um bom jeito de começar se você lê mangá. Então você começa lendo um mangá e, ao mesmo tempo, lendo um livro. São formatos diferentes, histórias diferentes. Esse aqui é uma história em quadrinho, né? Ele é assim. Então não fica tão fácil você conseguir misturar assim. É algo bem difícil de você fazer. É outra coisa que eu faço muito. Eu cheguei a ler, ao mesmo tempo eu estava lendo o mangá de Naruto, que é o que eu mais tô lendo no momento. Aí eu estava lendo algum dos livros, acho que era o Ted Bundy que eu tava lendo, ou Arquivo Serial Killers, era um desses de não ficção. E aí eu tava lendo um livro de ficção, não vou lembrar agora. Então eu estava lendo eu tava lendo no Kindle também. Então eu estava lendo 4 livros ao mesmo tempo. Agora só tem uma coisa que eu não recomendo que você faça, que é ler mais de um livro ao mesmo tempo quando você está numa ressaca literária. Eu estou chegando numa ressaca literária. Inclusive eu tive uma ressaca literária logo depois que eu terminei os Owls. Se você não souber, vai estar linkado aqui em cima pra você dar uma olhada na playlist. Eu tinha acabado de terminar os Owls, eu tava numa ressaca assim, gente. Eu fiquei acho que um mês sem vontade nenhuma de... Não, eu até tinha vontade, mas eu não conseguia pegar nenhum livro pra ler. Nenhum. Não tava descendo. O que eu fiz? Eu comecei a ler mangá.
Foi uma coisa que eu comecei. Depois que eu voltei a querer ler, eu peguei um livro bem fininho e comecei a ler, mas isso aqui é assunto para um outro vídeo que eu quero muito gravar também, que é como sair de uma ressaca literária. Mas eu não recomendo que você leia mais de um livro ao mesmo tempo quando você tiver numa ressaca literária, porque aí você vai se afundar mais ainda. Ou não também, essa é a minha experiência. Às vezes você que tá aí já leu 3, 4 livros na sua ressaca literária e foi o que te ajudou. Tá ótimo. E é com esse frio que eu estou, minha mão está gelada demais, que eu encerro esse vídeo. Eu espero que tenha dado algumas dicas pra você que quer ler mais de 2 livros ao mesmo tempo. Eu gosto bastante da experiência, porque às vezes eu enjoo muito rápido de um livro e aí eu já quero trocar pra outro. Então é o que eu faço, é ler mais de 2 livros ao mesmo tempo. E com o passar do tempo, com experiência, você vai conseguindo ler mais de 2 livros ao mesmo tempo, sem misturar as histórias, sem confundir as personagens. E se você quer começar, espero muito que essas dicas tenham te ajudado. Como eu disse, se você não me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Não esquece, @AmandaLiterária, porque eu mudei de Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.